Muito bem. Esse tema, ele envolve algo semelhante ao que a gente viu no começo desse segundo período, que é, a gente tinha visto a integral de linha, né? E a gente viu isso aqui, ó, calcular uma integral de uma função de, do R3 em cima de uma curva, certo? A gente viu isso aqui, lembra? Essa integral aqui, para fazer esse cálculo, a gente usava para a curva, a gente usava a parametrização dessa curva. Espero que vocês lembrem disso. Então, eu tenho coeficiente f de t na direção i, Oi, mais um g de t na direção j e um h de t na direção k. E por ser uma curva, né, por ser de uma dimensão só, eu tenho só um parâmetro e esse parâmetro, obviamente, vai variar dentro de um intervalo real. A gente viu um monte de coisa em cima dessa curva aí. Vou deixar minha. Vocês conseguem me ver no cantinho aqui, assim? Tá? Porque aí pelo menos eu falo com as mãos. Dá pra ver. Sim. Muito bem. O que muda agora? Que eu expliquei lá na- no vídeo. Ao invés da gente trabalhar numa curva, agora a gente vai trabalhar numa superfície. E aí eu tenho o meu espaço, deixa eu colocar aqui, R3, tá aqui. E essa curva, essa superfície agora, ela é diferente do que eu tinha na reta, né? Na reta a gente tinha o domínio a parametrização correndo na reta, né? A gente tinha a reta, aí eu tinha a parametrização que me dava a curva no R3, e aí eu tinha a função que voltava para a reta, e aí a gente integrava isso aqui, certo? Espero que vocês se lembrem disso, que isso foi há pouco tempo. Muito bem. Agora, deixar isso aqui por enquanto. Agora, o que vai mudar é isso, essa parte aqui, ó. E, obviamente, essa curva que a gente tinha antes, né? Agora eu tenho uma superfície. E aí, o que muda? Ao invés de eu ter o meu domínio inicial na reta, ah, por conta do parâmetro da curva, agora eu vou ter o domínio no plano. Vou ter um domínio aqui no plano, assim, tá? E, num primeiro momento, a gente não trabalha com a parametrização da superfície. A gente trabalha com a superfície escrita de uma forma diferente, como uma superfície de nível. Tá? Então, no começo, é um pouco diferente do que a gente viu antes, em termos de que cálculo a gente faz, mas o que a gente faz é exatamente a mesma coisa, né? Trocando agora a curva por uma superfície. Então, eu vou tirar isso daqui.
E aí, o que eu disse na aula, na aula foi, essa superfície aqui, ela é escrita como uma função das três, uma equação que envolve as três variáveis. Um exemplo muito clássico de superfície de nível é a esfera, né? A esfera, que a gente costuma denominar como S2, a equação da esfera, eu acho que todo mundo lembra, é x2 mais y2 mais e2 igual a um raio ao quadrado. A esfera centrada na origem, né? Então, quando eu olho para essa equação aqui da esfera, esse cara aqui é justamente a minha função que me dá a superfície, certo? E aí o que nós vimos foi que a primeira coisa que a gente aprende a calcular é a área dessa superfície. O que está falando lá no vídeo é que essa área é calculada por uma integral dupla sobre a superfície do elemento de superfície. E aí, esse elemento, o que a gente tem aqui é a superfície, como eu disse, é dada por uma superfície de nível, então eu preciso identificar quem é a equação que me dá a superfície, e o elemento de superfície, o de sigma, ele é calculado com base na função que descreve a superfície. A gente mostrei lá no vídeo, isso aqui é eu pego o gradiente da função que descreve a superfície, calculo o módulo dele, depois eu pego esse gradiente e faço o produto escalar com o vetor P, vou falar um pouco mais sobre esse vetor daqui a pouco, calculo o módulo disso, e isso aqui vai ser agora numa região do plano, né? Então, eu vou deixar dA, porque esse dA aqui, guardadas as devidas combinações, esse dA pode ser dx dy ou dy dx, pode ser dx dz ou dz dx, e ele pode ser dy dz ou dz dy. Ele pode ser qualquer uma dessas três combinações. Por quê? Porque a superfície, para fazer esse cálculo, tendo a superfície, eu preciso projetar essa superfície em algum plano. E eu posso projetar tanto no plano XY, quanto no plano XZ ou no plano YZ. Eu posso fazer essa projeção em qualquer um dos três planos. O plano para onde eu projeto é onde vai estar a região R que eu estou mencionando aqui. Aqui eu fiz um exemplo e projetei no plano XY. Mas essa projeção poderia ser feita em qualquer uma das três, né? Reforçando, aqui x, y e z. A superfície foi projetada no plano XZ, no plano XY, mas dependendo da superfície, eu talvez precisasse projetar em outro plano. E aí, eu estou falando tudo isso porque esse cara aqui, esse vetor P, ele é um vetor normal, unitário, AR, ou ao plano de projeção, certo? Então, efetivamente, o vetor P, ele vai assumir um desses três valores. Ou ele vai ser I, ou ele vai ser J,
ou ele vai ser K. Ele vai ser um desses três, porque ele tem que ser unitário e normal ao plano de projeção. Tá certo? Então, olhando para cá e levando em conta que eu posso fazer essa projeção nos três planos coordenados, eu diria o seguinte, ó. Se eu projeto no XY, quem vai ser o ponto, quem vai ser o vetor P? Qual dos três vetores I, J e K é normal ao plano XY? Não ouvi, Marta. Não, eu ia falar, mas eu acho que eu vou falar merda, então melhor não. Não, ninguém, não tem problema. Vou dar uma ajudinha. É o K, professor? Muito bem, filho. Alguém também escreveu, eu não tinha visto. Aqui, ó, lembra o seguinte, ó. Aqui, aqui eu tenho o vetor I. Aqui eu tenho o vetor J. E aqui eu tenho o vetor K. Né? Então, se eu tiver no plano XY, esse P é K. E se eu tiver no XZ? Quem arrisca? Se tiver no plano X e Y. Então, mas quem é o vetor? J. Isso. Agora, o mais difícil de todos, se tiver no YZ, só sobrou o I. Então, o cálculo da área de uma superfície envolve alguns passos. O primeiro é identificar quem é a função que descreve a superfície. Depois eu preciso calcular o meu elemento de superfície, que envolve calcular o gradiente da função que descreve a superfície e envolve escolher o vetor normal aonde a superfície está sendo projetada. Certo? Então, eu também preciso saber aonde eu vou projetar isso. Feita essa conta, eu transformo essa integral numa integral dupla, igual a gente começou lá atrás, lá no começo do curso, certo? Encontrando todo mundo aqui, ó, essa integral aqui passa a ser uma integral dupla na região do plano, seja ele esse plano, qualquer um dos três planos coordenados, certo? Aí eu vou ter essa função aqui, isso aqui é um escalar, que pode depender de x, y e z, certo? E aí eu vou ter o dA, que vai depender das coordenadas do plano onde ela está sendo projetada. Tá? E aí, essa função aqui, ela precisa ficar escrita apenas em função das variáveis que eu estou integrando. Então, se eu estiver projetando no plano XY, isso aqui tem que depender só de XY. Se esse negócio aqui aparece um Z qualquer, eu vou usar a equação da superfície para eliminar essa variável que está a mais. Tá? Depois a gente viu, eu já vou fazer um exemplo disso para a gente entender. Melhor, vamos fazer já o exemplo. Depois eu vou para o outro. Então, ó, nesse caso aqui, o exemplo pede para calcular a área da superfície que é descrita por essa equação aqui. Ó. E essa superfície
ela está acima de um triângulo que é limitado por essas três retas aqui. X igual a raiz de 3, y igual a 0 e y igual a x. Então, a primeira coisa que eu olho aqui, bom, e aí ele ainda dá uma dica, né? Que ele fala que está no plano XY. Então, independente de quem seja o gráfico dessa função, eu estou projetando essa função no plano XY. Ok? Então, a minha função que descreve a superfície é x ao quadrado menos 2y. Certo? Então, se essa é a função que descreve a superfície, para eu calcular o d sigma, eu preciso primeiro calcular o gradiente de f. E o gradiente de f vai ser as derivadas parciais de f em relação a x, y e z nas componentes i, j e k. Então, derivada de f em relação a x é 2x. Por favor, me interrompam a hora que vocês quiserem, tá? Na direção i. Depois, mais a derivada de f em relação a y, nesse caso dá 0, mais a derivada parcial de f em relação a z, que dá menos 2, na direção k. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu faço é calcular o gradiente. A segunda coisa, se a gente olhar lá para... certo? Então, eu calculei o gradiente. Agora eu calculo o módulo dele. Ok? Então, a segunda coisa, eu vou calcular o módulo desse cara. Módulo de um vetor é a raiz quadrada das suas componentes ao quadrado. Então, eu tenho 2x ao quadrado, vai ficar 4x ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, que dá 4. Ok? Se você quiser, você pode dar uma melhorada nessa história. Você pode pôr o 4 em evidência, né? Se eu coloco o 4 em evidência aqui, eu fico com 4 vezes x ao quadrado mais 1. E aí, a raiz de 4 é 2. E aí eu fico com raiz de x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Ô Zé, ali no menos 2. Ah, não, tá certo. Esquece. Eu tô falando aqui e o meu microfone estava fechado, desculpa. No menos 2 o quê? Aqui? Não, já vi. Eu tava pensando errado. Tá. Bom, então esse é o gradiente. O terceiro passo, que eu acho que, assim, é uma sequência que para mim faz um pouco de sentido, é determinar quem é o vetor P. Uma vez que eu estou falando que eu estou com a região no plano XY, então esse vetor P, obrigatoriamente, tem que ser o K. Depois, eu vou calcular o gradiente de F escalar
esse vetor P. Então, eu vou pegar esse vetor aqui e fazer um produto escalar com esse vetor aqui, certo? Eu tenho, ó, 2x, 0 e menos 2, escalar o 0, 0, 1. Beleza? Lembrando que produto escalar vai me dar sempre um escalar. Isso aqui, no final das contas, vai me dar menos 2. 2x vezes 0, 0 vezes 0, menos 2 vezes 1, menos 2. Depois, eu vou calcular o gradiente, o módulo desse produto escalar. Certo? Veja, aqui no 2i, eu estou calculando o módulo de um vetor. Aqui no 5, eu estou calculando o módulo de um número escalar. Ou seja, se esse resultado aqui deu negativo, o módulo disso é positivo. Se deu positivo, o módulo é o próprio valor. Então, nesse caso, eu vou calcular o módulo de menos 2, que vai dar 2. Certo? Aí, eu vou escrever o d sigma. Quem é o d sigma? Módulo do gradiente dividido pelo módulo do produto escalar do gradiente com P, dA. No nosso caso, quem é esse dA? dx dy ou dy dx, porque eu estou projetando no plano xy. Então, vamos lá. Módulo do gradiente de f. É tudo esse negócio aqui, ó. 2 raiz de x ao quadrado mais 1. Dividido por esse cara aqui, que é 2. Certo? E aí eu vou ter dx dy ou dy dx. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo, Zé. Tá. Deixa eu pegar outra folha para continuar o exercício. Nossa, qual era o... Aí, ó. Outra coisa que a gente precisa é olhar para a região. Porque eu vou transformar uma integral de superfície numa integral dupla em cima da região. Então, eu preciso saber quem é a região para eu poder achar as variações naquela região. O que nós vimos é que essa região é um triângulo, certo? De acordo com o que disse o... vou voltar lá. X igual a raiz de 3, y igual a 0, y igual a x. Então, a região é formada pelas retas x igual a raiz de 3. Aonde está essa reta aqui? Quem pode me dizer? Pelo amor de Deus, não vai me confundir com a função raiz de x, hein? Isso é uma reta. Raiz de 3 é constante, x é constante na altura x igual a raiz de 3. Beleza? A segunda curva, y igual a 0.
Então a outra é y igual a zero, que vai me dar o eixo x, certo? Isso aqui é o y igual a zero, que é o eixo x. E por fim, y igual a x. Que é mais ou menos isso aqui. Ok? Então a região que eu estou procurando é essa aqui. Se a gente for olhar em termos. Essa região é a base, e em cima desse triângulo tem a superfície que eu estou querendo calcular a área. Certo? Então, olhando para isso aqui, quais são as variações? Pergunta: por quem eu começo integrando? Por y ou por x? Olhando para cá, olhando para essa região, faz alguma diferença? Por Fala, Y. por y, Mariana, por quê? Porque é uma variável. Mas aqui, ó, um é igual ao outro, né? Esquece. É, então. O y pode ser x ou x pode ser y. Ah, então tanto faz. Tanto faz, certeza? Ou será que eu induzi vocês? Eu acho que é por X. Nós estou dando um eco em alguém aí. Zé, você tá me ouvindo? Tô. Eu acho que dá pra fazer de 0 a x, né? Que é o y, no caso. E aí depois de 0 a raiz de 3, né? Porque aí fica constante no Então, final. só que não precisa começar por variáveis constantes. Não, você tem que terminar pelas constantes. Então por isso que eu Ah, acho que tá, precisa então ser é isso mesmo. final. Tá, mas por que que eu não posso integrar em x primeiro? E fazer de y até a raiz de 3 e depois de 0 até a raiz de 3? Fazer Ah, você ele pode, pegou. mas vai ter que encontrar o ponto ali, né? De interseção Ué, e mas fazer. a reta é y igual a x. Quanto vale esse cara aqui, ó? Faz 3. Sim, mas por praticidade, né? Não sei. Poder, você pode fazer o que você quiser. Se Pode. quiser, né? Na verdade, eu estou só provocando vocês no seguinte sentido. Tudo bem que a integral não foi montada ainda, e isso não dá uma visão do todo. Antes da gente decidir quem são as variações, vamos olhar no que a gente já fez e vamos montar a integral, só para vocês verem o que eu estou querendo mostrar para vocês. O que nós temos a integral que a gente tem que fazer é essa aqui, certo? A integral da área, onde o d sigma é esse cara todo aqui, ó. Então eu tenho que fazer essa integral aqui, ok? Então, ó, esse seria o próximo passo. Então, vou chamar aqui de 8. Então, a julgar pelo que está acontecendo, talvez o melhor fosse ter feito o inverso. Montar a integral e depois calcular, procurar as variações. Veja só, eu vou montar essa integral aqui, ó. A integral da superfície de d sigma. Isso vai ser uma integral dupla sobre uma região, que é essa região aqui, certo? Aí aqui eu vou ter módulo do gradiente de f, módulo do gradiente de f, escalar p. E aqui eu tenho o dA.
Agora me diga uma coisa. Então, eu tenho uma integral dupla, por uma região que eu ainda não calculei os limites. Módulo do gradiente de f, quem é? Quanto dava isso aqui? Melhor voltar lá para ver? Menos 2? Módulo do gradiente de Não. f. 2 2. raiz de x quadrado mais 1. A parte de baixo, que é essa aqui, ó, vale 2. Ok? Beleza, Pablo? Sim. Então, aqui em cima eu vou ficar com 2 raiz de x ao quadrado mais 1. É mais 1, né? É. E embaixo 2. E aqui, dA. Lembrando que esse dA eu vou integrar em x ou y primeiro. Esse cara e esse cara se cancelam. E a integral que eu tenho que resolver mesmo é essa aqui, ó. Agora a minha pergunta. Olhando para essa integral e olhando para a região de integração, existe uma ordem de integração que melhora a minha situação e uma ordem de integração que vai piorar muito a minha situação? Será que uma das duas ordens de integração é melhor nesse caso? Se eu olhar só para a região de integração, não. Porque aquele triângulo eu posso integrar em x ou em y primeiro, que não vai fazer muita diferença. Todo mundo concorda? Se eu integrar em x primeiro, eu vou de y até a raiz de 3. E o y varia de 0 até a raiz de 3. Se eu integrar y primeiro, eu vou de 0 até a x, e o x vai de 0 até a raiz de 3. Mas dessas duas formas diferentes de fazer, agora eu estou dizendo para vocês, uma delas é muito melhor que a outra. Qual das duas é melhor? Começando com o x ou começando com o y? E por quê? Eu acho que começando pelo y, porque você só vai adicionar o y na função aí e depois você substitui o x. Ah, deixa eu ver se eu entendi. Você vai adicionar. Um y, né? Porque não tem y aí na função. Ele vai surgir. Você vai só colocar um y. E aí depois você consegue. Se eu começar integrando em x isso aqui, eu tenho essa integral para resolver em x. Que técnica que eu uso para resolver essa integral aqui usando em x? Vocês lembram? Da Se eu for trigonometria, integrar não lembro. substituições trigonométricas. Isso. Agora vejam, esse exercício foi feito de propósito para a gente observar esse tipo de coisa. Uma vez que y igual a x é uma das curvas, se eu integrar em y primeiro, acontece o que o Hudson falou. A integral desse negócio aqui em y, tudo isso é constante, aparece um y, que varia de 0 a x. Então, quando eu fizer a variação do y, vai aparecer um x aqui. Mas se eu tiver essa raiz multiplicada por um x, eu não uso mais substituição trigonométrica. Eu uso uma substituição simples, que fica muito mais fácil de resolver. Então, esse é o tipo do exemplo que a região de integração não me diz qual é a melhor ordem de integração, porque para ela tanto faz. Mas o integrando faz uma diferença enorme qual você integra primeiro. O resultado dos dois vai dar o mesmo? Óbvio que vai dar o mesmo.
Mas as contas não. As contas, se eu integrar em x primeiro, são muito mais complicadas. Então, olhando para o integrando, eu diria que a variação vai ser y primeiro, que vai de 0 até x. Até y igual a x. E a variação de x de 0 até raiz de 3. Certo? Então, ó, Pamela, eu sempre termino com a minha última variável de integração tem que ser sempre entre duas constantes. Então, essa integral aqui fica uma integral dupla da raiz de x ao quadrado mais 1 dy dx. Y variando de 0 até x e o x variando de 0 até raiz de 3. Tá claro até nesse momento? Todo mundo está acompanhando? Ai, que susto. Muito bem. Vou tomar o silêncio como um sim. Agora eu só preciso resolver isso. Eu tô balançando a cabeça. Verdade. Eu falei o silêncio dos demais. Aliás, os únicos que estão se manifestando são os que estão com a câmera aberta. Então, ó, isso aqui vai ficar raiz de x ao quadrado mais 1. Integral de dy é o y, que vai variar de 0 até x. Dx. E aí eu vou ter essa integral. Aí eu vou ficar com raiz de x ao quadrado mais 1 vezes x menos 0 dx. Certo? Fazendo passo a passo, só para depois vocês... Então, isso aqui ficou x raiz de x ao quadrado mais 1. Aqui eu uso substituição simples. Era uma bronca básica no Davi aqui. Vamos lá. Essa substituição, o que eu faço? Chamar x quadrado mais 1 de u. Muito bem. Se eu chamar isso aqui de u, eu tenho que 2x dx é igual a du. Eu, particularmente, prefiro trocar os limites de integração e depois já ficar na outra variável, ao invés de resolver a integral indefinida e depois aplicar nos limites. Então, quando o x é 0, u vai valer 1. Né? X igual a 0, u igual a 1. Quando o x vale raiz de 3, eu pulo, acho. U vale 4. É isso? Então vamos lá, em frente. Me ajuda a lembrar dessas coisas aí. Ó, nós vamos ter integral de 1 até 4,
raiz de U, certo? E aí acho que eu vou ter uma coisa multiplicando aqui, né? Porque o x dx é meio de du. Então, aqui fica meio de du. Certo? Aí eu vou ter meio U elevado a meio mais 1 dá 3 meios. Dividido por 3 meios. Então, esses dois aqui já se cancelam. E esse cara vai variar de 1 até 4. U elevado a 3 meios é U raiz de U, certo? Sobre 3. Variando de 1 até 4. Então, em 4, isso aqui dá 4 vezes 2 sobre 3. Menos, aqui é 1, não saiu? 1 terço. Errei ou tá certo? Será que eu acertei? O que vocês me dizem? Oh, Senhor. Vamos lá. Ó, segue em frente. Então, muito bem. A primeira coisa que a gente viu foi cálculo de área de superfície, que foi isso que a gente acabou de fazer. E aí, agora a gente vai falar sobre a integral de superfície, que é o análogo a isso aqui, definitivamente. E eu estou usando, eu usei no vídeo que eu gravei e vou usar hoje. Peraí, a mesma anotação do livro que vocês têm acesso hoje via VPN, via biblioteca virtual. Então eu vou usar a minha anotação lá, porque aqueles que estiverem acompanhando o livro podem até se perder um pouco por conta das confusões que... Confusões não. Ele vai alternando o nome da função que define a superfície. Por isso que dá um pouco de confusão. Então, ó, a segunda coisa que a gente vai fazer é, ao invés de eu calcular a área, eu vou colocar uma função aqui, restrita à superfície, como tinha antes. Então, aqui ele usa, para essa função, ele usa uma função g. Então, eu vou integrar uma função que faz o mesmo papel dessa aqui, tá? Só que agora é numa superfície. Então, essa é a minha integral de superfície. Tá? Observe que, para essa situação, eu continuo tendo S, ou seja, a superfície continua sendo descrita por uma função desse jeito. Então, agora, a gente tem duas funções. Uma que descreve a superfície e a outra que é quem eu estou querendo integrar. Restrita aos pontos da superfície. Nossa senhora, bateu um sono agora de sudoeste aqui. Tá bom? Eu continuo tendo o meu d sigma do mesmo jeito que eu tinha antes. Que a superfície continua sendo escrita da mesma forma que era escrita antes. Então, esse cara continua sendo o módulo do gradiente dividido pelo módulo do gradiente escalar P, que vai depender de quem é a escolha do plano, dA, que também vai depender de qual é o plano que está sendo projetado. Tá bom?
eu poderia, por exemplo, pegar o exercício anterior e dizer, calcule, atribuir um valor para essa função aqui, e dizer, calcule a integral de superfície da função g, que é tal, 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 sobre a superfície S, que é a mesma superfície que eu descrevi no exemplo que a gente acabou de fazer. Tá? O que tem de diferente nisso? Quando a gente fez este exercício, eu só estava preocupado, desculpa, com a área dessa superfície. Então, eu só queria saber a área dessa superfície. Tá? Agora, eu quero pegar uma função que vai do R3 na reta, aplicar essa função em todos os pontos dessa superfície e somar esses valores e ver quanto dá esse valor. Por que eu preciso fazer isso? Porque se essa superfície, se isso aqui for, por exemplo, se eu tiver uma função, caramba, que me dá a densidade dessa superfície, quando eu calcular essa integral, eu tenho a massa da superfície, por exemplo. Tá bom? Então, ó, o que muda do que a gente já fez para uma integral de superfície? A única coisa que muda... Cadê? É que agora eu vou ter uma função aqui. Todas as outras contas são iguais. Tá? Tudo bem até aí? Deixa eu achar uma folha ali. Não, não é você. Sai. Aqui. Não foi, peraí. Oh, Senhor. Ai. Muito bem, então, ó, aqui eu vou fazer uma integral de superfície. Ou seja, vamos calcular isso aqui agora. Eu tenho a superfície, tenho a função, e eu tenho o decímetro. Tá? Aí eu vou dizer para você o seguinte, ó, a função g de x, y, z é x mais y mais z. E a superfície é o cubo do primeiro octante que passa pelos planos x igual a A, y igual a A, z igual a A, porque é um cubo, e os planos coordenados, óbvio, porque está no primeiro octante. Então, ó, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem fazer esse cálculo. A gente já sabe fazer o cálculo sem essa função aqui. Tá? Então, a gente fez isso aqui. A gente fez essa conta aqui. Então, tudo isso aqui que está aqui, ó, você já sabe fazer. Certo? O que eu quero é que vocês façam isso para essa... Dá uma volta.
tem aqui atrás? Levando em consideração o seguinte, ó, esse cubo, só fazendo um adendo aqui, esse cubo é isso aqui. Eita. Desenhar o cubo. Muito bem. Ó, o cubo é esse cara aqui, de lado A. Então, eu tenho esse plano aqui, tenho esse plano aqui em cima, e tenho esse outro plano aqui do lado. Opa. E mais os eixos coordenados. Desculpa, e mais os planos coordenados, que são os lá de trás. Tá? Então, o exercício que está pedindo aqui, ele está pedindo para calcular a imagem dessa função, em cima das faces desse cubo. Como eu tenho 6 cubos, 6 faces, eu tenho que fazer 6 integrais dessas. Façam, por enquanto, uma só para o cubo azul aqui, que é x igual a A. Tentem fazer esse cálculo, ainda que a gente não tenha feito nenhum ainda, tá? Para essa face azul do cubo. Tá? Eu volto num instantinho. Vai fazendo, por favor.
Fui fazer um café porque eu tava dormindo já quase. Acordei às 3h30, só para vocês terem uma ideia desde que hora que eu tô trabalhando. Conseguiram fazer? Tentar? Sabe o que tem que fazer? Eu não, eu tinha pensado em. Esse negócio não faz sentido, né? Porque, tipo, é uma integral dupla, e daí não tem como integrar as três variáveis. Eu tinha pensado em isolar uma e substituir na função, só que daí zera tudo, né? Lógico. Ah, zera tudo? Ah, sim, sim. Não, não é não é esse o caminho. Entendi o que você falou. Quem quer falar alguma coisa? Não, é que eu não sei, né? É porque eu acho que talvez a gente não viu o seu vídeo, aí por isso talvez não entenda, porque de fato mesmo você precisa fazer uma conta, né? Sim. Vamos lá, ó. Eu pedi para fazer o cálculo dessa primeira superfície aqui, né? Foi, foi do plano azul, né? Que eu falei para fazer, para tentar, pelo menos. Primeira coisa, onde esse plano é projetado? Em qual dos planos coordenados que eu projeto esse plano azul? Em X? X é um eixo. Eu preciso de um plano. XZ. Se eu projetar o plano azul no plano XZ, o que eu vou ter? Não é o rosinha. Hã? Vai ficar sendo a parte rosa, não azul. Esse plano aqui, se eu projetar no plano XZ, eu vou ter É uma isso aí. reta, certo? Se eu projetar no XY, eu vou ter outra reta. Então não faz muito sentido eu projetar em nenhum desses dois planos coordenados, né? Então esse plano azul, a projeção dele se dá lá, eu vou projetar esse cara lá no plano YZ. Faz sentido? Então, o plano de projeção é o plano YZ. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso identificar. Para onde eu projeto? Por exemplo, se eu estivesse falando de uma esfera, onde eu posso projetar a esfera? Ou eu posso projetar a esfera em qualquer um dos três planos, porque ela é igual para tudo quanto é lado. Certo? Então tem que tomar cuidado para entender essa questão de projeção. E a gente só consegue fazer isso fazendo exercício. Muito bem. Isso estabelecido, agora a minha pergunta é: S1, qual é a equação que descreve esse plano? Alguém pode manifestar-se? Não. A equação que descreve o S1 está na tela. Aqui, ó. Isso aí, Fernando.
O S1 é descrito por essa equação. Equação do plano x igual a A. Essa é a equação que descreve o plano. E a gente viu que a superfície ela tem que ser descrita por uma função do tipo f de x, y, z igual a uma constante. Então, no nosso caso, esse f de x, y, z é igual a quem? Tem bastante gente na sala hoje? Não, Fer. Ninguém tá muito animado. Zé, eu acho que travou a pergunta aqui pra mim. Eu disse o seguinte, ó, a equação do plano é x igual a A. E a gente precisa sempre encontrar a função que descreve a superfície que eu estou trabalhando, certo? E a superfície ela sempre vai ser escrita desse jeito aqui, ó. F de x, y, z, ou seja, uma função que depende de x, y e z, ou de pelo menos alguém desses três variáveis, igual a uma constante. Se aqui eu tenho x igual a A e aqui eu tenho uma função igual a c, que é uma constante, essa função, para o nosso caso, é quem? Quem que eu ponho aqui? Eu acho que eu falaria a mesma coisa da Pamela aí, que é substituir o x na função. Não, gente. Como assim? De substituir, né? Ficar, por exemplo, x mais y mais z. Lembra que eu falei para vocês que agora nas integrais de superfície a gente tem duas funções. Uma função é a função que eu vou integrar. Outra função é a função que descreve a superfície onde eu quero integrar essa função primeira. Certo? Essa função que está aqui, é a função que vai no integrando. É essa função aqui. Ó. Eu estou tratando da função que descreve essa curva. Então, a função que descreve a curva não tem nada a ver com essa daqui. Certo? É verdade. Faz sentido? Faz. Agora veja. E onde estaria a função, então, da... Ou então, eu tenho que tirar essa é a equação que descreve a curva, a superfície, o plano. Se o plano tem que ser alguma coisa igual a uma constante, o que eu tenho aqui? Não tem alguma coisa igual a uma constante? Junta a cara crachá aqui, ó. Constante, constante, função, função. F de x, y, z é igual a quem? X. Mas, o Zé, então... É que o negócio é tão simples que você se embanando. Oi? Não, mas é que eu tinha visto no vídeo, mas eu não tinha entendido, né? Mas agora tá mais ou menos claro. É que eu não entendo como é que, tipo... Porque essa função é exatamente a da superfície, né? Essa aqui. Só que em x mesmo ela não varia, porque ela é uma constante. Por isso que ela é uma superfície. Entendi. Porque todos os pontos... Essa superfície azul aqui, ó, essa superfície, qualquer ponto que você pegar em qualquer lugar do plano, as coordenadas desse plano vão ser A, Y e Z. Certo? Qualquer ponto deste plano azul, em qualquer lugar que você tiver, as coordenadas desse de qualquer ponto, má distribuição da água no país. A gente vai ter o x igual a A, y e z variando livremente. Por isso que a equação do plano é x igual a A. Que basta eu fixar o x igual a uma constante que eu tenho o plano. Agora faz sentido. Por causa da má distribuição da água no país. Então vamos tentar.
Então, vamos lá. Achei o plano de projeção e achei a equação que descreve a superfície. Por enquanto, eu estou montando o meu D sigma. Certo? Eu preciso saber quem é o D sigma. Para saber quem é o D sigma, eu preciso do módulo do gradiente de f, módulo do gradiente de f escalar p. E aí aqui eu vou ter um D o quê? Eu vou ter que integrar em duas variáveis. Quais são essas variáveis? Y e Z. Y e Z. Boa. Por quê? Porque está no plano de projeção? Porque esse é o plano de projeção. Isso é muito cara crachá. Projetei no YZ, é DYDZ. Projetei no XZ, DXDZ. Projetei no XY, DXDY. Certo? Quem é P? I. Por quê? Porque no plano YZ e a função está projetada no X. Então, a componente J e K fica zero. Quase isso. É porque o vetor I é que é o vetor normal ao plano YZ. Certo? Esse é o plano de projeção. O vetor I é o que é o vetor normal ao plano YZ. Por isso que o P é o I. Certo? Tudo bem, Giovanni? Não sei se foi isso que você quis dizer, só que você falou com outras palavras. Foi isso, mas eu falei meio enrolado mesmo. Tá. Ok. Então, ó, já temos quem é o P, já temos quem é a função. Só falta fazer essas contas aqui por enquanto. Depois tem a questão da função que eu quero integrar, que é o que falta. Muito bem. Gradiente de f. Quem é gradiente de f? Vou derivar essa função aqui em relação a x, em relação a y e em relação a z. Então, eu vou ter 1 na direção i, 0 na direção j e 0 na direção k. Confere? Agora eu tenho módulo do gradiente de f. É a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Nos aquíferos. Aquíferos. Ou seja, isso dá 1. Gradiente de f escalar p. Quem é o gradiente de Nos f? aquíferos também. O gradiente de f é o próprio vetor i. Coincidentemente, o gradiente de f é o vetor i, que é um i. O vetor p também é o vetor i. Então, esse produto dá 1. Quer uma coisa? Peraí que eu escrevi um negócio errado aqui. Não é mais, é vezes. É vezes não. Escalar. Tá muito grande. Diminui. Volta. Perdão. Ó. Então, esse aqui é o gradiente. Esse aqui é o P. Os dois são iguais. O produto escalar deles dá 1. Consequentemente, o módulo
também dá 1. Certo? Então, como é que fica o D sigma? Esse cara aqui é esse cara aqui, que é 1. Então, em cima, deu 1. Esse cara aqui de baixo é esse cara aqui, que também deu 1. Então, isso aqui também é 1. Então, no nosso caso, nesse caso especificamente, o D sigma vai ser o próprio DYDZ, porque o resto deu tudo 1. Certo? Esse é o meu elemento de superfície. O que é bastante razoável, uma vez que a superfície que eu estou integrando é paralela ao DYDZ. Então, eu não tenho que fazer nenhum ajuste. Tudo bem até aqui? Agora, eu vou montar a integral. Então, a gente vai calcular a integral em R, G de x, y, z, dy, dz. Certo? Quem é a superfície que eu estou trabalhando? X igual a A. Vou pôr aqui. A superfície que a gente está integrando é x igual a A. Quem é a função que a gente está integrando? G de x, y, z igual a x mais y mais z. Agora vejam. Essa é a função que eu quero integrar, e eu quero integrar essa função nessa superfície. A integral que eu vou calcular só depende de yz. Pâmela, como é que fica essa função agora? Função g. O que você tinha? Agora eu posso substituir o A? É isso, então. Travou aí ou não? Sim. Tinha gravado na hora que estava comemorando. Porque, veja, voltou, eu quero essa função restrita aos pontos dessa superfície. Como nessa superfície o x é constante igual a A, então a junção dessas duas é justamente A mais Y mais Z. Esse aqui é o meu integrando. É aqui que eu vou fazer aquilo que vocês estavam querendo fazer antes, entendeu? Entendeu, Hudson? Pois é, perdão. Tá, sim, é que eu acabei perdendo aqui um pouco no... Travou agora, mas tá, entendi sim.
Então, ó, a minha integral fica... Ah, sim. Quando eu olho, falta agora... A última coisa que está faltando agora é a região de integração. Que eu estou fazendo isso no plano YZ. E o que eu tenho aqui é um quadrado de lado A. Certo? Então, tanto o Y quanto o Z vão variar de 0 até A. Alguém tem dúvida disso? Então, eu vou ficar com essa integral aqui, ó. No lugar do integrando, eu tenho A mais Y mais Z. Vou integrar isso. E agora, integro em X ou integro em Y? Não, agora realmente acho que tanto faz. Realmente agora faz. Certo? 0. Eu lavo a louça. 0 até A. Bom, depois vocês fazem esse resultado aqui, eu não sei quando vai dar isso. Mas deve dar uns... Beleza? Depois vocês... Se alguém fizer essa conta, depois me fala quanto deu. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que isso aí vai dar... Dois A ao cubo. Tá bom? Só que agora, já não pode esquecer que a gente fez a conta de uma face. Eu tenho 3 faces para fazer a conta. 6 faces para fazer a conta. Mas Tá? As outras ficam de tarefa. Oi? todas serem iguais não faz diferença, né? Então, eu quero que vocês observem o que vai acontecer com essas 6 faces. Para não sair fazendo conta igual um desesperado. Tá bom. Certo? Então, quando a gente olhar para a face de cima aqui, ou para essa face do lado, então, e aqui no fundo tem o plano x igual a zero. Né? O que muda nesse caso? Né? Vai mudar alguma coisa. Pouca coisa, mas vai mudar. Tá? Então, isso aqui eu gostaria que vocês pensassem para a gente discutir na terça-feira. Ok? E aí, para finalizar, como é que a gente faz integral de superfície parametrizada? Algo que a gente tinha visto na integral de linha. Tá? Vou retomar rapidamente, já são 9h40, né? A aula daqui a pouco acaba. A gente tinha essa conta a ser feita lá nas integrais de linha. O que a gente quer fazer agora é essa conta aqui, eu vou deixar bem
na mesma altura para a gente fazer as analogias. Se a função, se a superfície for escrita como uma superfície de nível. A gente já sabe no sentido de que a gente acabou de fazer um exercício desse. Tá? Mas aqui no começo da nossa história, aqui na segunda parte, a gente tinha a curva parametrizada, certo? F de t, g de t, mais h de t. Couve. Nossa, tanto espaço, fica apertando. Como é que fica se a nossa superfície também for parametrizada assim? A primeira coisa que vai mudar, isso aqui vai ser muito semelhante ao que está aqui, mas obviamente agora eu estou falando de outra entidade. Aqui era uma curva, aqui vai ser uma superfície. Então, a primeira coisa, para eu parametrizar uma superfície, não adianta eu pensar em uma direção, eu preciso de duas. Então, a minha parametrização aqui, ela vai ter dois parâmetros, por se tratar de uma superfície. Tá? Não vou cometer o mesmo erro outra vez para ficar apertado. Então, eu vou ter uma função em x desses dois parâmetros, assim como eu tinha uma função em x do parâmetro da curva, mais uma outra função em y e mais uma outra função em z. E esses parâmetros, u e v, eles vão pertencer agora a uma região do plano. Tá? Então, a gente tinha uma curva e eu tinha um parâmetro pertencente a um valor. Isso aqui, tá? Então, isso aqui virou isso aqui. É a mesma coisa. O que a gente tinha na integral de linha é que esse ds ele era o módulo de v de t dt. Lembra disso? O que a gente vai ter aqui agora é o meu d sigma. O que vai acontecer? Então aqui, ela descreve a minha superfície. Ela parametriza a minha superfície em duas direções. Então, eu vou calcular o vetor derivado na direção em u, certo? RU, esse RU aqui, é a derivada parcial em u de R, de UV. E vou fazer o produto vetorial com o RV. RV é a derivada parcial em V da minha parametrização. O que acontece? Esse cara aqui é um vetor aqui assim. E esse cara aqui é um vetor aqui assim.
tá? O produto vetorial deles é um vetor normal à superfície. Aí eu vou pegar o módulo disso e vou integrar em UIV, que eu já tenho a variação deles aqui. Parece assustador, mas a conta é fácil. A minha preocupação é quantos de vocês estão de fato prestando atenção no que eu estou falando. Eu espero que muitos. As duas que eu estou vendo aqui estão prestando atenção. O resto é que eu não sei. Bom, eu vou colocar hoje a lista de exercícios referente a superfícies parametrizadas, já que a gente só falou dela hoje, até sexta-feira que vem para vocês fazerem. Tá bom? Eu vou colocar 3 exercícios. Beleza. Ô Zé, Oi. posso tirar uma dúvida? Só por curiosidade mesmo. Em relação, não cobrando nem nada, imagina, mas só perguntando como é que tá em relação aos vídeos, se teve alguma mudança. Eu estou quase acabando. É que com essa pane do meu computador, eu não consegui entregar hoje, mas eu acordei 3h30 para poder continuar corrigindo o vídeo. Mas eu espero que esse final de semana eu termine tudo. Porque já está na hora de terminar mesmo. Beleza. E você já vai jogar os próximos também, né? Pra gente poder se organizar, mas daqui a pouco. Sim, vai ser lá no final, quando a gente falar de todos os assuntos, aí depois que eu vou colocar os temas para cada grupo. Mas você sabe quando vai ser isso? Porque você vai dar uma semana também, né? Quem tinha falado lá no dia, né? Sim, sim. A gente tem mais a semana que vem. E aí já Não. começa julho. Isso, só a semana que vem. Final de semana, sexta-feira que vem já termina a matéria. Tá. Caramba. Eu vou fazer mais uma aula só para vocês, que é de teorema de Stokes e da divergência. Professor. Sim. E a segunda avaliação, você pensou se vai ser só o vídeo ou você vai incluir aquela entrevista individual? Não, então, na semana, não semana que vem, na outra semana, os grupos vão trabalhar na produção do vídeo e eu vou agendando com todo mundo meia horinha de conversa para conversar com cada um. Beleza? Beleza. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Se não, terminamos exatamente 10 para as 10.